Então já estamos aqui nos nossos estúdios com a Bárbara Barroso, ela que é superintendente LGBTQIAPN+, de Cabo Frio, e também com o doutor Will Barbosa, ele que é coordenador do Centro de Cidadania da Baixada Litorânea, também advogado. Eles que vêm falar aqui com a gente sobre essa situação polêmica que aconteceu nesse último final de semana aqui na cidade de Cabo Frio, né, sobre uma ação desastrosa, no mínimo, né, da Ronda Municipal, ligada à Guarda Municipal de Cabo Frio, né? E aí a gente quer entender esse cenário. Eu confesso, né, ontem quando a gente recebeu esse vídeo, Vini, a gente achou até que fosse intriga da oposição, né? Tinha lá uma nota de exagero, mas depois a gente foi procurar saber, olha, muito clara uma ação de homofobia, muito despreparo de uma equipe que deveria estar ali para proteger e dar assistência à população e não tratar a todos como se fossem criminosos ou como se estivéssemos em plena guerra do Irã. Por isso, quero dar bom dia e agradecer ao Will e à Bárbara por cederem um pouquinho do seu tempo para estarem aqui com a gente nesse bate-papo. Muito obrigada, tá? Bom dia, Renata. Bom dia, Vini. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui sempre com você, né? Infelizmente, hoje a gente vai tratar um pouquinho de um assunto polêmico que nos causa muita tristeza, né? Tristeza mesmo, né, Bárbara? Porque a gente é parceira da Romu. Sim, eu já precisei dos préstimos da Romu e fui muito bem atendida por essa equipe. Então, realmente, houve um destempero nessa data, nesse episódio isolado que aconteceu e que realmente a gente não pode deixar passar em branco, né, Renata? Hoje eu tive uma reunião com o Coronel Leandro, na Guarda, fui muito bem recebida e rapidamente ele já tomou a postura que nós esperávamos como cidadãos cabofriense, né? A equipe foi desfeita imediatamente, eles estão afastados das atividades dele. Isso é bom. Né? Esse já é a resposta, triste, é lamentável, mas é necessário. Mas é o mínimo que se espera, né? Então já estão todos afastados, já foi instaurado um inquérito administrativo para apurar os fatos. Ontem, quando nós recebemos 4 pessoas que sofreram as agressões na superintendência, os 4 registraram um boletim de ocorrência na 126, passaram por exame de corpo e delito, nós demos todo o acolhimento necessário naquele momento. Um deles foi encaminhado para um ortopedista, teve um rompimento no braço, teve uma fratura lá, já foi medicado, está com o braço engessado. Tá... E essa fratura foi o quê? Paulada da Romu? Com cacetete? Provavelmente foi, né? A gente está analisando os vídeos, vão ser analisados, mas provavelmente foi da agressão do último domingo. Lamentável. Manhã. O Will quer falar aqui também, deixa ele dar bom dia. Gente, bom dia. Me chamo Wilson Barbosa, né? Will, como sou conhecido. Sou coordenador do Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea. Quando a gente recebe, né, essa notícia, a equipe ela de prontidão fica disponível para poder atender essas pessoas. E aí já identificamos algumas coisas que precisam ser feitas no inquérito policial. Hoje de manhã eu fui até a delegacia. Já esteve lá? Sim, já estive na delegacia hoje de manhã. Estamos aguardando a vinda, né, do delegado para a gente poder conversar a respeito do caso e ver qual vai ser o investigador que vai ser designado para o caso. Mas Bárbara pensou numa coisa que a gente já vem pensando há um tempo e nós articulamos com o 3º Núcleo de Tutela Coletiva que eles fizessem uma recomendação, principalmente para a segurança pública ser capacitada. A gente entende que a gente teve um erro, mas para além de apontar para esse erro, a gente precisa levar informação, a gente precisa sensibilizar essas equipes que estão na rua também. Então, através das capacitações, a gente consegue fazer essa sensibilização das pessoas, que elas entendam a diferença de identidade de gênero e orientação sexual, que elas entendam que a gente está num sistema que ele é LGBTI-fóbico, né? E um sistema com sede cisgênero. Então, esse é um sistema que ele vai atingir principalmente pessoas trans e travestis, mas a população LGBT como um todo, ela acaba sendo atingida, né, por essa LGBTI-fobia, que a gente já vive a nível estrutural na realidade. A gente chegou até a conversar com o dono do bar, o proprietário do anexo. Basílio, tem um vídeo aí, vamos repetir as imagens aí, a gente passou ontem por aqui. Se o Basílio puder botar na tela, né? Ali também, o Theo também está por aqui participando. O Theo, que hoje não é mais coordenador do Centro de Cidadania, mas está também acompanhando o caso, né, Theo? Veio aqui também nos estúdios.
É importante a gente mostrar essas imagens. Ontem a nossa repórter Julia Navarro chegou a conversar com o proprietário. Ele não quis falar com a gente diretamente. A gente sente que ele tem uma série de preocupações, dentre as quais, evidentemente, é a garantia de que ele vai continuar trabalhando, né? Então todo mundo fica preocupado, porque havia uma questão ali, claramente, a guarda municipal me parece que chegou ali irritada porque o bar estava funcionando até o dia amanhecer. É um bar que tem um CNPJ de loja de conveniência, então ela permite que trabalhe, sim. Não pode ter música, né? Não tem, mas o que acontece? É uma loja de conveniência que fica do lado de um lugar que é uma balada típica da comunidade LGBT aqui da nossa região, que é o Closet, bar da minha amiga Débora e do meu amigo Narciso, um espaço que é de notório saber de toda a região dos Lagos, onde a comunidade LGBT costuma frequentar. Aí o pessoal sai daquela baladinha 3, 4, 5 horas da manhã, vai tomar a saideira lá no anexo. Parece que é assim que costuma acontecer. Mas não sei porque cargas d'água que a galera da Romu achou que poderia chegar ali, os que estão estimulados com aquele clima de guerra no Irã. Só pode ser isso. Renata, o que nós apuramos hoje pela manhã é que houve uma ligação de uma senhora para o número lá solicitando uma viatura que estava tendo uma briga. Isso está sendo apurado ainda pelo Coronel Leandro, pelo Amaral, quem ligou, da onde ligou, o horário que ligou, para ser realmente apurado os fatos, né? Mas nada justifica a forma truculenta, o destempero no qual eles chegaram lá com o pessoal, né? Agora, tem uma história, chegou pra mim, aí ó, o vídeo passando, enquanto a gente comenta, menina, coitada, ali, jogada no chão, puxaram a cadeira dela, a guarda lá atrás dando cacetada. E a gente vê que não é um bar, tô vendo aqui, a gente conhece, a gente tem um raio-x, não é um bar gay. Tá ali, ó, tem gente claramente que é heterossexual, cis, então, assim... Se também o pessoal da Romu chega ali, que nem eu ouvi dizer, não gosta de viadinho, desculpa a expressão aqui, eu tá falando desse jeito no microfone, mas foi assim que chegou pra gente, não gosta de viadinho, não gosta de sapatão. Foi isso mesmo, Bárbara, que foram nesses termos? Segundo alguns relatos das pessoas, foram sim. Isso aí é aquilo que eu falei, né, Renata? Vai ser apurado, o processo administrativo já foi aberto pela guarda, né, está sendo apurado os fatos. Foi feito o boletim de ocorrência, onde é competência da Polícia Civil a investigação, não é nossa. E caso apareçam os culpados, que vão aparecer, é óbvio, tem as imagens, tem tudo, é competência do Judiciário a condenação e o julgamento de cada um, né? Agora, os procedimentos administrativos estão sendo tomados dentro da prefeitura, né? Sim, já foi tomado desde ontem, né? Ontem nós conversamos com o doutor Serginho e eu volto a repetir aqui que essa atitude truculenta não faz parte do nosso governo, não é isso que a Romu aprende nos seus treinamentos, isso foi um acontecido isoladamente dessa equipe, onde já foi desfeita e que as providências estão sendo tomadas, porque não é do nosso governo um destempero essa falta de preparo. Inclusive, hoje nessa reunião com o Coronel Leandro e o Amaral, foi dito que nós vamos começar a ter um apoio psicológico, vai ser dado um treinamento psicológico para esses agentes. Aí é o que o Will fala, né? Precisa capacitar essas pessoas para que elas entendam um pouquinho mais sobre diversidade. Exatamente. Que aprendam que não pode jamais, em lugar nenhum, chegar do jeito que eles chegaram. Independente da orientação, isso não é imagem de uma guarda, de uma Romu que está no município para proteger o cidadão. Né? Aí a pergunta que a gente fica, se tem intenção da guarda municipal ser armada com arma letal, como é que vai agir? Não, tem que ter um preparo psicológico muito grande, isso já foi conversado hoje. Não adianta só ter o treinamento operacional,
né, de defesa, de ataque, tem que ter o emocional, tem que ser trabalhado essas pessoas. Ah, tão impaciente, porque 6 horas da manhã tô indo lá ver que a senhora ligou para reclamar que tinha uma confusão no bar. Tem disso que a gente sabe. Sim. As pessoas que moram perto de um bar, num lugar agitado, estão sempre se queixando. A gente, jornalista, recebe muita denúncia nesse sentido. Mas daí o servidor público agir dessa maneira, a guarda municipal, a polícia militar tem um papel de controlar, não é isso? Exatamente. Não é um papel de atiçar ou excitar ou piorar a situação, é contornar o problema. Houve despreparo, não tem Sim, houve despreparo. Mesmo que tivesse tido qualquer tipo de confusão, a condução da Romu nesse momento seria apartar a confusão e conduzir as pessoas até a 126 DP para que fossem analisados os fatos lá, onde não foram feitos. Agora, Bárbara, eu vou fazer uma pergunta para você, porque foi algo que me magoou quando eu soube, tá? Você falou para mim que os termos que eles usaram foram termos muito pejorativos com relação aos frequentadores do bar. E como é que você se sentiu quando você soube que eles... Porque eu sei que você é parceira da Romu, veja a galera com você. A gente almoça lá no restaurante do Rafael, né, Vini? Exatamente. Onde a Romu tá sempre lá, eu os trato com o maior carinho. Eu jamais poderia imaginar que a turma da Romu tem esse sentimento para conosco, que temos a nossa orientação sexual. Eu, por exemplo, sou lésbica, todo mundo sabe disso. Eu fiquei muito magoada em saber que eu tenho maior consideração pela galera da Romu, pela galera da Guarda Municipal. Não tem um lugar onde eu não encontro com os caras que eu não bata a mão, que eu não troque abraço, que a gente não se fale. Poxa, eu fiquei magoada, gente. Quer dizer que é assim? Não gosto de sapatão, desculpa essa força de expressão, a senhora que está me ouvindo, senhor. Não gosta de viadinho? O que é isso? Você, Bárbara, como é que você se sentiu quando você soube disso? Então, Renato, na verdade a Romu é composta por várias equipes, né? A gente não pode generalizar. Essa equipe em específico que aconteceu esse fato, eu fiquei muito chateada, magoada com eles, porque como você mesmo disse, a gente sempre é parceiro. Eu já solicitei a Romu em algumas situações no meu restaurante e eles sempre foram muito bacanas com a gente. Foi triste e surpreendente. Eu fiquei surpresa com a atitude deles. Eu achei inicialmente porque até isso nunca aconteceu. Eles sempre me trataram com maior respeito, a minha esposa, no meu restaurante. Assim, eu tô surpresa. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com eles. Vou conversar com um por um dessa guarnição, porque são pessoas que eu conheço, que frequentam o meu restaurante, que a gente sempre foi parceiros, e me surpreendeu, porque eles nunca me trataram com algum tipo de preconceito, muito pelo contrário, entendeu? Eu tô de queixo caído, como toda a população, com essa atitude. Porque, né, doutor Will, a gente que tenta levar a nossa vida superando os desafios do preconceito, a gente tenta cativar o coração e a mente das pessoas todo dia pra gente mostrar que a gente é gente como a gente comum, que paga os impostos, que tem direitos e deveres. Então, quando as pessoas falam com a gente, nos cumprimentam, a gente espera que esse comportamento seja o mesmo quando a gente vira as costas, né? Exato, Renata. A gente precisa parar para pensar que sermos pessoas políticas e expormos nossos corpos na rua já torna isso um ato político, né? E um ato de resistência. A gente vive aí uma sociedade que ela é extremamente LGBTfóbica. E aí acho que esse fato serve para nos alertar que talvez a mão que a gente aperte quando vira as costas é a boca que está falando e fazendo comentários, né? LGBTfobia recreativa. Acho que a gente precisa dar nome às coisas. E aí quando uma guarnição tá junta ou qualquer pessoa está junta e a gente vira as costas e é chamado de viadinho, de sapatão, isso é LGBTfobia recreativa. Né? Aí e não acho dá. que a gente precisa dar nome a isso. E eu acho que, como você disse, tem que ter uma capacitação urgente, porque não pode ser uma... eu falei... foi só fulano que falou, mas tá ali vestindo uma farda. E para você, Bárbara, é ainda mais constrangedor, né? Porque você tá ali dentro da superintendência para fazer uma atuação direcionada à população de maneira geral, mas nunca imaginou que fosse ter essa diversidade dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do próprio servidor, né? Exatamente, até porque isso não é uma fala da nossa secretaria, do nosso governo, né? Ontem à noite, era 10h30 da noite, a gente estava
conversando com o prefeito, dialogando sobre tudo isso. Isso não é uma atitude do nosso governo, nunca foi. Foi um ato isolado dessa equipe especificamente. Até porque as pessoas depois, a partir disso, uma atitude de um agente que está ali na ponta macula a imagem do prefeito que está lá no alto, que nem tá sabendo, 6 horas, 5 horas da manhã, talvez se ele estivesse acordado, tava dando uma corrida na praia, mas normalmente tá dormindo 5, 6 horas da manhã. Aí o cara diz, o prefeito é homofóbico, porque o agente da guarda municipal tá dando paulada nos outros, tá jogando gás de pimenta. Eu tenho um vídeo aqui com um proprietário da casa que diz que registrou um boletim de ocorrência contra esse caso. Vamos ver aqui por aí pra gente repercutir essa situação, porque a gente não pode deixar cair no esquecimento, não. A gente tem que... Cabo Frio não é essa cidade. Quando eu cheguei aqui em Cabo Frio, eu quero pontuar até o seguinte, tá? Eu cheguei em Cabo Frio em 1998. E realmente, Cabo Frio, quando a gente chegava, eu parava no ponto de ônibus, o povo me xingava, o povo me esculachava. Eu tinha dreadlocks, as pessoas diziam que saía rato, que saía barata do meu cabelo. Eu fui muito hostilizada, fui muito discriminada, racismo, homofobia. E, sem querer, eu fui tateando umas coisas que eu não conseguia nem compreender no processo quando eu estava vivendo. Mas um dos episódios mais lamentáveis que eu vivi, vou contar essa experiência de vida, eu tinha uma banca de jornal no bairro do Peró, e aí, quando chegava na hora da saída da escola, as crianças paravam o ônibus ali para descida, as crianças ficavam fazendo xingamentos homofóbicos contra mim e a minha companheira. Minha companheira ficou tão abalada que ela não conseguia mais trabalhar na banca de jornal. Aí aquilo virou um problema. Eu fui procurar a diretora da escola, encontrei um amparo um acolhimento muito importante na diretora da escola, que chamou imediatamente os pais, que foram até mim e pediram desculpa. Os pais não, a mãe do garoto que estava incitando. Mas isso era lá nos anos 90, sabe? De lá para cá, Cabo Frio veio evoluindo. A gente vem trabalhando, fazendo muito enfrentamento à homofobia de cara limpa, sem qualquer vergonha de nos afirmarmos como somos. Então, passados tantos anos, é lamentável que a gente perceba que um servidor público haja dessa maneira. E aí, diante desse Brasil polarizado, em que nós temos uma eleição em outubro, é claro que vai sobrar para o prefeito. Quem agiu de maneira descompensada, inapropriada e errônea foi o servidor público da ponta. Mas aí macula toda a imagem de um governo, vários servidores, vários agentes trabalhando dentro da própria Romu que acabam levando a fama por causa de 1, 2 ou, sei lá, 5 irresponsáveis. São quantos agentes? Foram 4 agentes. 4 agentes. Olha o estrago que 4 pessoas promoveram. É isso que não pode acontecer, né, Renato? Por isso que nós estamos aqui. O procedimento da superintendência ontem foi ouvir as pessoas, recebemos todos lá na superintendência e rapidamente já contactei com o Centro de Cidadania, já passei o caso para eles, porque quem vai acompanhar juridicamente esse caso na delegacia é o Dr. Will, que é técnico, advogado, pelo programa Rio Sem LGBT e Fobia. Então, a parte que cabe ao município fazer, nós fizemos, e muito bem feito, por sinal. Acolhemos a todos, já demos um encaminhamento psicológico, médico, tudo. Já fomos hoje com o Coronel Leandro, já está todos afastados, o processo administrativo já foi aberto. É importante dizer que esse afastamento é para que as coisas sejam apuradas. Sim, se ficar através do inquérito policial comprovado, o que fatalmente ficará, vão ser penalizados. E a justiça está aí para isso, né, doutor? A penalização pode levar, inclusive, à exoneração deles, né? Sim. Exatamente. Os crimes de LGBT e fobia, né? A partir de 2019, a gente ganha uma instituição que é a equiparação à lei de racismo. Exatamente. Então, se ficar constatado, inclusive, o crime de racismo ele é imprescritível e inafiançável, né? E temos uma lei no município que proíbe pessoas que tenham praticado crimes de racismo. Foi uma lei do Davi, né? Davi Souza, vereador, que foi aprovado no ano passado, o último ano do governo Magdala Furtado, que inclusive a prefeita vetou a lei, mas mesmo assim ela foi sancionada, em que proíbe pessoas que tenham sido condenadas em trânsito julgado, crimes de racismo e homofobia, de ocuparem cargos públicos na Prefeitura de Cabo Frio. Deixa eu ver aí o depoimento do empresário. Solta aí, Vini, que eu quero ver o que ele disse
ele que inclusive é amigo de Júlia Navarro, nossa repórter aí. Vamos lá. Fiz o boletim de ocorrência, expliquei tudo o que aconteceu no formato certinho. Vi que algumas pessoas já tinham feito, anexei o meu processo lá dessas pessoas para ter mais volume, né? Falei sobre a minha preocupação, sobre a minha integridade. Nem ligo tanto para a integridade do comércio, se eles vão mudar regras, se vai haver retaliação, se eles vão entender que pessoas que estavam aqui eram vítimas. A gente tinha que fazer isso, entendeu? Porque bater nas pessoas gratuitamente não tem lógica. E as pessoas, elas questionam, mas foi isso mesmo? Eles chegaram e bateram, sim, chegaram e bateram. Eles não vieram 20 minutos antes avisar que tinha que fechar, eles não deram um tempo para nós fechar, eles não falaram qual foi o motivo, eles simplesmente bateram, agrediram e foram embora. E sem mais, entendeu? O pior está feito e a gente está fazendo o que tem que ser feito. Obrigado a todos aí, boa noite, boa semana. O empresário trabalha, bota seu negócio, o Boulevard Canal tá ali com os empresários tentando levantar o Boulevard Canal. Aí como é que vai levantar o espaço? O espaço que, inclusive, você tem estabelecimento, né, Bárbara? Exatamente. Luta tanto para levantar o canal, luta tanto para poder fazer que o canal volte a ser frequentado. E aí acontece um episódio desse. Aí é difícil, né? Com certeza, mas eu acredito que as medidas cabíveis estão sendo tomadas pelo município, nós não estamos deixando passar em branco. Deixar bem claro aqui para a população que a superintendência, em parceria com o Centro de Cidadania, está atuante em todos os casos. Nós não vamos deixar passar em branco isso. Vai ser tudo apurado da melhor forma possível e resolvido, né? Isso, não tem como a gente voltar o que aconteceu, mas tem como a gente fazer um futuro diferente, harmonioso. E é isso que nós vamos fazer. Nós já estávamos marcando as capacitações, agora vamos dar mais agilidade ao processo, marcando todas as capacitações para todo servidor. E o que a gente pode fazer é isso, né, Renata? É dar capacitação, é dar instrução, a estar ensinando, a estar cobrando, para que isso não se repita no nosso município. Isso só mostra, né, doutor Will, que a luta não para, é todo dia, toda hora. Tem gente que vira e fala assim, não aguento mais esse assunto na mídia, não aguento mais, só falam disso. Mas olha aí, quando a gente tenta não falar, olha aí, eles mesmos ajudam a fomentar a pauta, né? Exato. É o que eu falei, a gente precisa dar nome às violências, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como a Bárbara falou, né? A gente vai dar informação, e é o que eu costumo dizer. É uma faca de dois gumes, a gente chega com a informação, a gente chega com o lado que acolhe, com o lado que escuta, porém, para pessoas que infringem a lei, também tem outro lado, que é o lado punitivo. E aí o Estado, ele está aí justamente para isso, né? Para poder cobrar um posicionamento. Nós fomos à delegacia justamente para poder conversar com a pessoa responsável pelo inquérito policial, para poder entender qual é a linha de raciocínio, entender se nesse inquérito chegou as falas homofóbicas que tiveram, né? Que foram relatadas. Não, por isso a gente precisa fazer um procedimento para poder retificar. E aí trazer o motivo presumido da LGBTfobia, né? Quando a gente para poder analisar números, a gente verifica que a LGBTfobia ela fica no caso da subnotificação. O que é essa subnotificação, Renata? A pessoa sofreu LGBTfobia, ela conta para o Centro de Cidadania LGBT. A gente vai gerar um protocolo, vai fazer os atendimentos. Quando chega o momento de formalizar essa queixa, às vezes a pessoa acaba desistindo. Então é um caso que fica subnotificado. E aí a nossa luta enquanto governo do Estado é justamente para que a gente possa aumentar os números de casos e, como eu falei, dar nome a essas violências. Então, se for LGBTfobia, que a gente dê nome de LGBTfobia, inclusive no inquérito policial. Agora, o que a gente não pode é aceitar que as pessoas nos tratem assim, como você mesmo disse, né? Que não sejam capazes de conviver com nossos corpos, nos cumprimentem, sejam gentis conosco quando a gente tem algo a dar para eles, mas quando a gente vira as costas e não estamos presentes ali, eles se referem a gente de maneira pejorativa, desconstruindo e colaborando para esse ambiente intolerante que ninguém suporta mais. Né? Exato, e é por isso que é importante que a gente combata a LGBTfobia em todos os níveis, não só a nível institucional, mas também a nível recreativo, né? Quando eu falo que a LGBTfobia ela é estrutural, a gente pode equiparar mesmo ao racismo estrutural. A gente tem o racismo recreativo, que é quando as pessoas estão numa roda, por exemplo, e escolhem a pessoa preta retinta para poder servir as demais. É quando uma pessoa preta ela está num lugar e ela é escolhida para poder jogar algum lixo fora.
Isso é racismo recreativo. E a LGBTfobia, ela também acontece a esse nível. Inclusive, por parte, infelizmente, dos próprios servidores, às vezes. Nós estávamos uma vez em um município, e aí na hora de ir embora, depois de uma capacitação, a gente foi se referir ao motorista, né, para poder sair do lugar. E aí o motorista falou assim, tá, eu só vou pegar a chave. Ele olhou para uma outra pessoa e falou assim, viadinho, pega a chave ali para mim. Que isso, gente? É. E ele tinha acabado de assistir a capacitação. Caramba, hein? Não foi aqui em Cabo Frio, mas é por isso que eu digo que a A pessoa nem ela se precisa liga. ser combatida. É um negócio que sai, Escapa, sai. sai. Exato. Mas e tudo bem que ofensa, eles é uma tenham ofensa, intimidade é pra brincar. LGBTfobia, né? Mas será que o espaço institucional seria o melhor espaço para isso? E eles tinham acabado de passar por uma capacitação em que a gente fala exatamente sobre isso. De que a gente precisa tomar cuidado com os termos que a gente usa nos nossos ambientes de trabalho. Principalmente, né? E aí, a LGBTfobia recreativa, ela acaba acontecendo e as pessoas não dão importância, mas ela reforça um estigma e ela reforça uma estrutura que está ali justamente para contra as pessoas LGBTs e contra os corpos LGBTs. Aí tem aquele cara que pensa assim, mas esse mundo tá careta demais, a gente não pode falar nada, que tudo leva pro campo da ofensa. Porque agora não pode mais cantar mulher. Geração mimimi. Geração mimimi Nutella. Não pode cantar mulher que a gente vai preso. Não pode fazer uma brincadeira com o meu amigo gay que a gente vai preso. Não pode... Gente, pelo amor de Deus, né? Pô, se refira aos outros com respeito. Eu tô dizendo aqui que eu realmente ontem, quando recebi essa notícia, achava que tratava-se de uma intriga da oposição. Depois que fui saber dos termos usados pela guarda, pela Romu, eu fiquei profundamente ofendida. Fiquei de verdade, sabe? Fiquei porque, assim, eu quero que as pessoas me enxerguem pelo que eu faço na minha vida, no meu trabalho, como eu lido com as pessoas. Eu não quero ser julgada pelo que eu faço no meu quarto, na intimidade da minha cama, do meu lar. Isso não tem nada que se meter. E se o servidor público acha que ele impõe respeito chegando justamente em cima do negro, ou em cima do gay, ou em cima da lésbica, mostrando superioridade e força, é onde ele quebra a cara. E quebrou bonito mesmo. Exatamente. Porque nós não estamos sendo coniventes a isso. E deixar aqui nosso recado para toda a população, né, para todos os familiares dessas pessoas, que nós estamos em cima, isso não vai passar impune, vamos estar acompanhando isso de perto, entendeu? Eles podem ficar tranquilos e colocar sempre a superintendência, o programa, o Centro de Cidadania à disposição de todos. E com muita perseverança e luta, nós vamos fazer um futuro diferente. Nós estamos aqui para isso, né? Exato. E entender também que o fato de sermos pessoas LGBTs, de sermos pessoas negras, não nos desqualifica profissionalmente. Exatamente. Quero aproveitar até e reforçar, né, que a capacitação é fundamental, que as ações adotadas como afastamento e o que deverá possivelmente culminar na exoneração desses atores dessa tragédia, isso tudo sirva de lição. Paulo Freire dizia, né, todo erro é pedagógico. Então, que os demais servidores percebam que não há espaço para isso, não só em Cabo Frio, mas em todas as cidades da região dos lagos, no Brasil e no mundo, né? Esse tempo que você podia fazer piadinha do tio do pavê, sabe? Ficou para trás, acabou. Entendi. Bom, também que a gente está numa época em que não basta só você não ser racista. É preciso lutar contra o racismo. Não basta só você não ser LGBTfóbico, é preciso lutar contra a LGBTfobia. E que bom que hoje nós temos instrumentos para poder culpabilizar essas pessoas que cometem esses atos, né? Eu acho que a principal diferença de agora para antigamente é que agora a gente tem informação e agora a gente tem instrumentos que são capazes de trazer, de fato, algum tipo de punição para essas pessoas. Agora, a questão já estava sendo planejada, independente desse fato, né? E aí vocês dois também vão falar de um tema importante, que é um fórum de gestores LGBTQIAPN+, da Baixada Litorânea, que estarão se reunindo mais do que oportuno nesse momento, né? Exato. No dia 19, lá na Casa Charitas, a partir das 13 horas. Aqui nós falamos Caritas, tá? Caritas, perdão. Senão o pessoal tá falando de onde? Onde é isso? Caritas.
nós estaremos, na verdade, realizando a reunião do Fórum de Gestores de Direitos Humanos. Então, a gente está trazendo as outras pautas também, justamente porque a gente entende que é preciso fortalecer a luta e também fortalecer o movimento de direitos humanos como um todo aqui na Baixada Litorânea, né? A gente vê que existem municípios, quando você olha para a totalidade, existem municípios que trazem Coordenadoria de Igualdade Racial, Superintendência LGBT, mas existem municípios que não têm. É verdade. E aí acaba ficando a cargo da Proteção Social Especial gerir essas pastas e tratar das violências junto ao CREAS. Só que o cenário ideal é que a gente tivesse conselhos de direitos humanos, conselho da pessoa idosa, conselho da população indígena, conselho de igualdade racial nos municípios, porque os conselhos eles vão fazer esse controle social, né, do que o poder público está fazendo. Então o intuito é reunir os gestores para que a gente faça a votação do regimento interno desse fórum. E aí, fazendo a votação do regimento interno desse fórum, que a gente programe ações juntos, né, ações regionais, para poder fortalecer a pasta como um todo na Baixada Litorânea. E aí, obviamente, os gestores LGBTs vão ter um espaço ali, né, juntos também, porque a gente vai trabalhar as nossas capacitações continuadas, né, a nossa educação continuada enquanto gestores LGBTs. E aí, trabalhar os fluxos internos, a gente troca muito, né, a gente tem um hábito muito grande de fazer essa troca. Então, aconteceu uma violência, a Bárbara Sônia aciona a gente. Lá em Araruama nós temos parceiros, São Pedro da Aldeia nós temos parceiros, Macaé, Búzios. Então é que a gente consiga se reunir e fortalecer cada vez mais as pastas de direitos humanos e também as pastas LGBTs. Isso é importante, eu acho que chegou, coincidentemente, num momento interessante, e acho que essa integração com as outras cidades também, repito, vai servir de ensinamento para essa gestão de crise, né? E isso é uma prova que Cabo Frio apoia o LGBT, né? Já estava marcado esse evento há mais de um mês, né? Que nós trouxemos para Cabo Frio em parceria com o Centro de Cidadania, com a cultura, com o pessoal do Comitê de Cultura, estamos junto, né, do Estado do Rio de Janeiro promovendo, e vai ser uma atividade maravilhosa. Aberta ao público? Aberta ao público. Todo mundo pode a sociedade civil, a gente precisa da sociedade civil junto com a gente. Porque a gente só desenvolve políticas públicas a partir do momento que a gente escuta a população. O objetivo é escutar a Exato. população. O objetivo é escutar, é fazer uma escuta, é ouvir a população, os movimentos sociais todos estarem presentes com a gente. Só assim que a gente consegue caminhar em conjunto, Exato. né? O intuito é que a partir das 15 horas a gente esteja junto com os movimentos sociais, né? A gente tem esse primeiro momento, que é o momento de fazer a votação do Fórum de Gestores. E aí, a partir das 15 horas, o intuito é que a gente tenha a população, a sociedade civil de uma forma geral junto conosco, os movimentos sociais, inclusive, eles foram convidados para estarem junto conosco, porque o intuito, a intenção por trás desse evento é fazer um espaço de escuta para os movimentos sociais. Então, que os movimentos sociais possam estar junto conosco e dizer o que não está funcionando, dizer o que está funcionando, para que dessa forma a gente consiga fazer essa construção de uma forma conjunta. E aí é o momento da gente poder se reunir mesmo, e cada um dizer aquilo que não gosta, dizer os desafetos, dizer os afetos, dizer aquilo que aconteceu de positivo também. E aí esse evento ele termina com um momento cultural que acontece às 18 horas. São 10 artistas que estarão se apresentando. Olha que legal. Então vamos ter um momento também de alegria. Sim. Não O é nome só do evento é Território Livre, né? Exato. 10 artistas. 10 artistas, e não só daqui de Cabo Frio, mas de toda a Baixada Litorânea, estarão se apresentando. Já saiu, inclusive, a lista com os artistas selecionados. Foi feito um edital, né? Um edital para as pessoas participarem, vão ter os seus respectivos cachês para estarem se apresentando. Importante. Vai ser uma festa bem bacana. Exato. Onde nós vamos estar discutindo bastante políticas públicas aí para um futuro melhor das nossas cidades da Baixada Litorânea. Exato. Então você ouvinte, independente de ser uma pessoa LGBT ou não, se quiser participar, às 15 horas a gente tem esse momento de escutar a sociedade de uma forma geral e poder fazer também um balanço sobre as políticas públicas, sobretudo a política pública LGBT. E às 18 horas, então você que está saindo do trabalho, a gente tem esse momento festivo, que é um momento das apresentações artísticas. Que tipo de apresentação? Ter drag lá? Vamos ter drag, DJ, cantores. Isso. Voz e violão. Pessoal que adora show de drag vai ser uma oportunidade para ver. Eu sei que o show das drags sempre é um sucesso. Quem também gosta de uma voz e violão, DJ, acho que
a oportunidade também para vocês entender um pouco esse cenário. Estou fazendo esse convite para quem é hétero, para quem é cis e quem... Poxa, eu quero entender, quero conhecer, vai lá, porque eu acho que é uma oportunidade interessante, vai fazer um network, vai conhecer um monte de gente bacana, gente bonita, elegante, sincera e gente sem preconceito no coração, Boa. sabe? E acho que se tem preconceito, a gente aprende o preconceito dentro de casa, né? Tá na hora de mudar, ouvir o outro para entender esse Tem que haver essa corrigir, né? desconstrução. É isso que eu ia falar. Nós estamos a gente trabalhando só para consegue isso, construir para algo a partir do momento quebrar que essa a gente desconstrução. desconstrói esses estigmas, né? Porque o preconceito é algo que você tem antes de conhecer. É. E aí, quando você conhece, quando você começa a entender, você consegue desfazer um pouco dessa quebra, né, de crenças que são impostas, às vezes, durante a infância. Às vezes, a pessoa ela cresce ali num ambiente que é LGBTfóbico e ela vai reproduzir sem nem saber que é LGBTfobia. E a gente também tem uma feira de artesanato lá, né, Bárbara? Isso, nós vamos ter uma oficina, que é a Semana do Artesanato, né? A supervisora de artesanato, acho que teve aqui a ontem, Isabela, aqui, a Isabela. Então, nós vamos ter uma oficina também no mesmo dia lá com a gente. Muito bom. Onde eles vão estar ensinando a fazer vários artefatos ali, manuais, trabalhos manuais. Vai ser bem bacana esse evento. E tô sabendo também, a gente até anunciou aqui que vocês estão tendo uma capacitação também que está sendo oferecida pela superintendência essa semana, inscrição, né? Na verdade, nós estamos fazendo as inscrições para cursos. Cursos, Nós conseguimos mais 40 vagas do curso em parceria com o Procer. Na hotelaria, 9 meses de curso totalmente gratuito, voltado para o LGBT, digitação, internet básico. Então, é só procurar a gente na superintendência, fazer o cadastro. É totalmente gratuito. Repete quais são os cursos? Hotelaria, digitação básica, internet e tem mais um que eu não me recordo. Mas é só entrar em contato com a gente. São 40 vagas que nós disponibilizamos para LGBT. 40 vagas, então. Qual é o contato da superintendência para o pessoal que quiser pegar essa oportunidade de ouro aí, ó? É no Terminal Transatlântico. Trabalhamos lá de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Ou as pessoas podem entrar em contato comigo no meu telefone mesmo, não tem problema nenhum. É 22 99851 5431. Repete. É 22 99851 5431. Maravilha. Will, o trabalho do Centro de Cidadania é muito importante, né? A sede de vocês fica em Arraial do Cabo, mas vocês dão assistência a toda a Baixada Litorânea, não é isso? Exatamente. A nossa sede fica ali em Arraial do Cabo, na Praia Grande, mas a gente abrange de Saquarema a Macaé, passando também por Casimiro de Abreu. Então, os 10 municípios que compõem aí a Baixada Litorânea podem contar com o Centro de Cidadania LGBT. Em caso de LGBTfobia e de violências, a gente tem o nosso Disque Cidadania e Direitos Humanos, que funciona 24 horas por dia. Olha, que é o 0800 02 345678. Ó, facílimo, né? Mas mesmo assim, repete. 0800 02 345678. Muito bom, então. Mas quem quiser conhecer a sede de vocês e visitar, bater um papo, que isso acontece, né, Bárbara? Sim. Às vezes a pessoa quer chegar lá, não sabe direito, quero conhecer, pode chegar lá, a porta tá aberta, certeza. né? A gente fica ali na rua Bernardino Viana, número 108, na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Tem um telefone de contato além desse 0800? Temos sim, que é o número do Centro de Cidadania LGBT, que é o 22 9 88660772. Repete, 22 9 88660772. Maravilha, então. Bom, o trabalho está aí, gente, para enfrentar a homofobia. Os equipamentos estão aí atentos e a sociedade civil tem que cobrar para a gente avançar, sabe? Não dá mais para a gente ficar olhando para trás, para esse tempo em que a piadinha do tio do pavê, ninguém reclamava, agora a gente tem que reclamar, né? O homem, o macho tóxico, né? Esse sim tá ficando fora de moda. Esse cara tá cafona. Esse cara tá completamente desconectado da realidade. E não só esse tio do pavê, mas aquele brucutu também, que a gente vê cotidianamente, que agarra as meninas à força, que acha que tem que dar beijo, que você chama de macho alfa, né, Vini? É. Esse macho alfa aí, gente, esse cara aí tá completamente cafona, completamente ultrapassado. Não é isso. A gente precisa dividir as experiências de vida de maneira harmônica e tentando entender o ponto de vista de cada um, sempre com maneira, através do diálogo.
Não é isso? Exatamente. Tem alguma coisa... E o respeito, né, Respeito, né? Ninguém pede pra você gostar da gente, mas tem que respeitar. Os tempos É o são amor ao loucos. próximo que tem que existir sempre, né? Bob Marley tinha uma frase ótima. Ele dizia o seguinte: se eles falam mal de mim pelas costas, é porque não têm coragem de falar o que pensam na minha frente. Exatamente. E sirva de recado aí para esses covardões que esperam a gente virar as costas para fazer esses comentários pejorativos. Agora não faz na minha frente, não. Se fizer na minha frente, a gente vai retrucar. Exatamente. Tem alguma coisa que a gente não falou por aqui que vocês julgam importante? Renata, eu queria colocar aqui também à disposição de toda a população o ambulatório Demétrio Campos, que atende sim. a população LGBTQIAPN+, né? Hoje nós estamos com a nossa equipe multidisciplinar lá completa, com assistente social, psicólogo, nutricionista, endocrinologista. Então, você que é LGBT, que precisa marcar uma consulta, saúde em primeiro lugar, né? A gente não pode deixar para depois a saúde. Nós temos um ambulatório específico para o atendimento dessas pessoas, onde atende mulheres trans, homens trans, para fazer coleta de material, ginecologista. Então, procurem um ambulatório, marquem a sua consulta. Eu vou deixar aqui o número de telefone do ambulatório. Pode deixar. Lá, a diretora administrativa, Dona Glória. Um beijo enorme para a Glorinha. Beijo, Beijo, Glorinha. Dona Glória. É 22 99 724 4966. Repete. 22 99 724 4966. E importante dizer também, né, Theo tá aqui conosco. Theo, ele não sai do programa Rio-se LGBT e Fobia, pelo contrário. Eu virei coordenador do Centro de Cidadania LGBT porque Theo agora é coordenador estadual de participação social e diversidade dentro do programa Rio-se LGBT e Fobia. E aí a função dele é justamente trazer a participação social para dentro do programa, fazer mediação de conflitos. Então, ele não sai do centro, né? Jamais a gente deixaria o centro sair de perto dele. Mas eu venho para a coordenação do centro porque ele assumiu agora uma coordenação estadual e ele vai estar sempre aí com a gente, ajudando na mediação de conflitos, trazendo aí um pouco da visão dos movimentos sociais, né? O que ele julga importante para poder interferir dentro da política pública. E vai nos ajudar a trazer recursos, né, para nossa região aqui, porque muitas das vezes só fica na capital, tudo é para a capital. Exato. Em primeiro lugar. E é importante ter alguém da nossa região lá na capital, onde vai estar defendendo os nossos interesses em conjuntos, né? Exato. E eu acho, não sei se eu estou errado, vocês podem me corrigir, que é a primeira vez que nós estamos tendo uma união bacana entre Cabo Frio e o Centro de Cidadania. Verdade. E a região dos lagos. Acho que a gente nunca teve tão interligados com os movimentos, com o poder público das outras cidades. Isso é muito importante, isso fortalece o nosso interior, mostra a nossa força, o nosso empoderamento, a nossa preocupação. E os recursos têm que chegar até nós, né? Não tem que ficar só nas grandes cidades. Isso é um avanço importantíssimo. Sou testemunha ocular disso aí. Gente, olha só, agora temos um quadro aqui, like e dislike. Vou soltar aqui para vocês, aqui a vinhetinha. Quero ouvir o like e dislike, para quem ou para o que vocês vão dar. Lembrando que a câmera do like é aquela dali. Vini, solta aí a vinhetinha que eu quero ver como é que vai ser o like e dislike dessa turma por aqui hoje. Vamos lá, solta aí. Like e dislike. Vamos começando pela Bárbara Barroso. Diz pra mim, pra quem vai ser o like nesta terça-feira, dia 17 de março de 2026. Olha, meu like hoje vai para minha equipe da superintendência, porque a gente não trabalha sozinha, a gente não faz nada sozinha. E a galera tá batendo um bolão, Renata. Vai para o El, Michele, Meire. Se não fosse eles, a gente não estava desempenhando um trabalho tão bacana no município que nós estamos fazendo. Então, meu like vai para minha equipe. Um beijo para todos eles, que com certeza tá lá nos ouvindo. Eles merecem! Eles merecem! E o dislike agora, hein? Tchan, 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 tchan. Infelizmente, o meu dislike é com profunda tristeza. Vai para esses agentes da Romu que, infelizmente, cometeram esse ato impensado, que eu acredito que hoje eles já devem estar refletindo o que aconteceu e devem estar se perguntando o que fizemos, por que fizemos, erramos. Eu tenho certeza disso. Porque consciência, Renata, todo mundo tem. E uma hora ela pesa. E eu espero que realmente a consciência deles esteja pesado agora para que isso não se repita. Infelizmente, meu dislike vai para essa equipe
da Romu, que foi tão hostil nessa atitude deles, que a gente repudia aqui como governo. E quero crer que tenha realmente partido de um ato isolado de 4 representantes da Guarda Municipal de Cabo Frio, porque eu não consigo acreditar que a corporação pensa dessa maneira. Eu prefiro manter o meu otimismo. Agora vamos pro Dr. Will aqui. Like e dislike. Dr. Will, para quem vai seu like nesta terça-feira, dia 17 de março de 2026? Renata, o meu like vai para o nosso superintendente de políticas públicas LGBT do Estado, Hernani Alexandre, e para nossa subsecretária de Direitos Humanos, Aline Forasteiro, e para toda a equipe que compõe a maior política pública LGBT do Brasil, que é a equipe do programa Rio Sem LGBT e Fobia. Maravilha, eles merecem. E o dislike, Dr. Will, pra quem que vai? O meu dislike vai para pessoas que se dizem dos movimentos sociais, mas não chegam para somar na luta. Eu acho que a gente está num momento de união e que a gente precisa que todos somem forças para que a gente consiga caminhar. É importante a gente resolver o problema e não transformar isso em plataforma política, nem palco, né? Porque ninguém tá aqui para fazer circo de nada. Aqui E o é assunto importante é dizer sério. também que a pauta LGBT ela não pertence a uma pessoa. Ela pertence a todos nós. E quem faz o progresso é a nossa união. Exatamente. Assino embaixo, dou like nesse seu dislike, hein? Olha aí, minha gente, agora são 11 horas. Eu quero agradecer a presença de todos por aqui. Todos, todas e todes. Não é assim? Obrigado, Renata, pelo espaço. A gente vai sair rapidinho pro intervalo.